Bora lá, Fiel, pro pós-jogo aqui do Corinthians após essa eliminação amarga aí contra o Novo Horizontino. Bora ver como é que a mídia tá repercutindo, mas já adianto pra vocês, tá? Estão colocando que o Corinthians deveria e merecia ter ganhado o jogo. E você enxerga diferente? Essa derrota de fato foi amarga? O que faltou pro Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que eu senti muito foi aquela furada que o Garro deu. É um tipo de erro que não pode acontecer num jogo tão decisivo como esse. Se o Garro guarda aquele gol, era outra história. Mas a culpa não foi somente do Garro. Mas e na sua opinião? Deixa aqui nos comentários, vamos ver como a mídia tá colocando isso aqui. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora voltamos com a primeira semifinal do Paulista, Novo Horizontino 1, gol de Mike, Corinthians 0, eliminado, Eugênio Leal. O Novo Horizontino propôs um jogo de entregar a bola ao Corinthians e apostar muito na transição e velocidade. No início do jogo criou algumas situações e aí ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, o Dorival fez uma inversão, né? O Ranieri estava jogando como um terceiro zagueiro e à frente dessa linha de três estava jogando o Alan. Ele inverteu, ele trouxe o Alan para a posição de terceiro zagueiro e subiu o Ranieri para ajudar na marcação nessa faixa de campo, onde o Novo Horizontino estava levando vantagem. A partir daí, a bola ficou mais nos pés do Corinthians, o Corinthians cresceu, conseguiu criar jogadas como a gente está vendo aí, de troca de passe, de aproximação, de chegada na área, mas não chegou ao gol, não foi suficiente para chegar ao gol. Essa segunda metade do primeiro tempo foi controlada pelo Corinthians, que teve mais posse de bola quase que o jogo inteiro, né, João? Mas no segundo tempo aí já vieram outras modificações, as substituições começaram a aparecer. Aí mais uma jogada de transição rápida, que foi a jogada em que o Novo Horizontino apostou quase que o jogo inteiro, e sem a bola marcava muito. E alternava a marcação, ora subia essa marcação, daqui a pouco voltava um pouquinho mais. Essa jogada logo no início do segundo tempo, um bom lançamento do Garro para o Bidon, e aí o goleiro saiu, o Jordi bloqueou a jogada, que era uma boa alternativa. E ficou nisso, né? Um jogo equilibrado, até que aos 30 minutos o Novo Horizontino encontra uma jogada muito inteligente do Robson, seu centroavante. Robson sai da área, cai pela lateral direita ali, atrai marcação e faz uma inversão de jogo muito inteligente para o lateral esquerdo, Mike, que aparece como elemento surpresa para finalizar. A gente vai ver a jogada daqui a pouco. Antes, um segundo tempo ali muito brigado, com o Novo Horizontino saindo mais para o jogo. Desde o início do segundo tempo, ele abandona uma postura um pouco mais defensiva e resolve sair um pouquinho mais. E vai achar o gol e depois se tranca. É um ambiente muito difícil, embora ali você tivesse até mais torcedores do Corinthians do que do Novo Horizontino, mas é uma torcida muito próxima, o jogo fica muito quente e o Novo Horizontino soube lidar com isso, mesmo em casa, jogando com maioria de torcida adversária, trabalhou muito bem a bola para chegar ao gol. A gente está vendo nesse lance aí justamente o cruzamento maravilhoso do Robson, que é o artilheiro do campeonato. Terceira assistência do artilheiro Robson no Paulistão, um dos destaques da competição. Sim, muito destaque. A gente já conversou com ele, inclusive, aqui nos programas da ESPN. Ele vem lá de trás, né, o Mike, por trás do André, que naquele momento é quem estava ali. Acabou pecando ali um pouco o André de não acompanhar até o final. Fazia um bom jogo, fazia um bom jogo. Corinthians, mas acabou deixando o lateral infiltrar. Acontece, né? O Corinthians já tinha caído de produção. É um início de ano difícil para o Corinthians, porque jogou até 21 de dezembro. Teve uma decisão da Supercopa que foi muito planejada e venceu essa Supercopa. O foco estava muito ali naquele jogo. E nas últimas semanas vem sentindo o peso disso. Jogou mal semana passada contra a Portuguesa, salvo no último minuto pelo gol do Vitinho e depois nos pênaltis. E hoje acabou sendo insuficiente o futebol do Corinthians para chegar à final. Eu ia trazer até esse confronto contra a Portuguesa para o nosso papo, porque seria até difícil o Corinthians jogar pior do que o jogo contra a Portuguesa. Mas hoje, contra o Novo Horizontino, apesar de ter imprimido um volume melhor de jogo, fez pouco para se classificar, não foi, Eugênio? Fez pouco. Eu acho que assim, tem muito mérito do Novo Horizontino nisso, né? É um time que soube entender, e aí mérito para o técnico. Anderson Moreira, um técnico experiente, muito rodado, já passou por clubes grandes do futebol brasileiro, tem estado muito em Série B, mas ele soube fazer a leitura do jogo contra um técnico que é muito estrategista. O Dorival tem mostrado aí nos títulos recentes que o Corinthians conquistou que tem sabido lidar com as peças de que dispõe. Não tem tido o Yuri Alberto, que é uma peça importante para o Corinthians, ele se machucou. Eu acho que também dentro desse processo, nessa sequência de jogos, no início de ano muito puxado para o Corinthians, e acho que faltou um pouco mais de força
naquele último terço, né? Porque você jogou com o Memphis, que não é exatamente um jogador agudo, o Garro, que estava ali mais perto do Memphis, voltando muito, então não tinha gente na área, faltou mais gente na área, e aí o Corinthians não teve força para gerar um número maior de situações de gol. Daqui a pouco iremos diretamente para Novo Horizonte, onde Lili Nascimento vai trazer a repercussão da eliminação do Corinthians. E teremos também nesse Sport Center a coletiva de imprensa de Dorival Júnior, técnico do Corinthians. Falando em Dorival, é um fato que a dor de cabeça do treinador após a lesão do Yuri Alberto existe. É fato. Talvez seja o jogador mais importante de linha do Corinthians na temporada. É a melhor opção você tentar o Memphis como 9, assim como ele joga na Holanda? Muitas pessoas pediam pro Dorival tentar isso, Eugênio, mas hoje pareceu que o Memphis ficou um pouco isolado demais, né? A seleção da Holanda é um sistema diferente. Completamente diferente, né? E o Corinthians precisa de alguém mais agudo. Só que dentro das possibilidades do elenco hoje, você fica meio que limitado, né? Você pode testar, por exemplo, o Vitinho. O Vitinho fez um gol Salvador semana passada. O Guinegão teve bons momentos ano passado, esse ano não consegue reproduzir. O Pedro Raul, muito criticado, é um jogador muito específico. Embora eu acho que hoje teria sido interessante se ele pudesse ter estado ali naqueles minutos finais. Joga uma bola na área, vai que, né? Um jogador de altura. O Memphis não é um jogador agudo. É claro que ele sabe finalizar, tem qualidade técnica para isso. Mas no Corinthians ele sempre funcionou bem fazendo essa dupla com o Yuri. Às vezes recebendo o passe, mas na maioria das vezes ele sendo o jogador que atua junto com o Garro na construção do lance para o Yuri finalizar. Faltou uma peça. É indiscutível que faltou uma peça, que o Corinthians sentiu falta dessa peça e acabou tendo o seu poder ofensivo muito diminuído, né, nessa reta final. E outra questão, né? Falamos já que o Corinthians teve muito foco na Supercopa. Para isso ele poupou ao longo do Campeonato Paulista muita gente e está tendo que decidir fora de casa. Decidiu no Canindé semana passada, decidiu hoje lá no Biase. Jorge Biase, outro estádio do Novo Horizontino. Talvez se classificasse, também disputaria uma final muito provavelmente com o jogo fora de casa, né? Contra o Palmeiras ou São Paulo. A gente sabe que o Corinthians tem um rendimento muito melhor quando atua na arena. Sim, verdade. Mas são situações que dificilmente você consegue lidar, assim, vou colocar o time principal em todos os jogos para fazer uma grande campanha, pontuação alta, mas ao mesmo tempo eu estou pensando aqui em ganhar a Supercopa, tenho que saber dosar isso, ali já começou o Campeonato Brasileiro, tem que dividir, são muitos percalços. Enquanto isso a gente olha o Novo Horizontino, que é um time que já vem estruturado do ano passado de Série B, que teve férias, Sim. A Série B terminou um pouco antes da Série A, pôde se concentrar exclusivamente nesse início de ano no Campeonato Paulista, fazer uma boa campanha na fase de classificação e está colhendo os frutos disso. É o calendário que faz vítimas. Seja o Flamengo, seja o Corinthians hoje, vai acabando fazendo vítimas. Esses três times especificamente, férias, incluindo o Vasco, né? Incluindo o Vasco, que faz um início de ano péssimo também. Agora é o seguinte, Eugênio Leal, o Corinthians é o atual campeão paulista. Sim. Né? Vem de título de Copa do Brasil, de Supercopa do Brasil. Como você acha que vai reverberar a primeira eliminação? Porque o Corinthians vive uma lua de mel com a torcida. Sim. Até quando não joga bem, a torcida tem uma certa compreensão porque as taças estavam vindo. Como isso vai reverberar na torcida e como administrar agora esse calendário com Brasileirão, Libertadores? Vai ser complicado pro Dorival, né? Esse é o problema, né? Agora, pelo menos, vai ganhar folga. É o lado bom da eliminação. Sim. É difícil enxergar um lado bom numa eliminação. A gente já viu até um Santos um pouco menos cansado aí contra o Vasco no Brasileirão. Nem deu muito tempo porque foi um jogo atrás do outro, né? Mas agora vai ter uma folguinha o Santos também. Exatamente. Assim como o Corinthians vai ter agora, jogaria 2 vezes nessa semana, já respira, vê a recuperação dos jogadores que estão machucados, especialmente do Yuri. Os jogadores que estão numa sequência grande de partidas podem relaxar um pouquinho, recuperar fisicamente, psicologicamente também. E aí pensar ali na frente, a Libertadores vai demorar um pouquinho, foca agora no Campeonato Brasileiro. Pegar uma gordurinha, não acumula sofrer. Ponto, é isso aí, para ter uma força ali na frente. Ninguém quer ser eliminado de competição nenhuma. O Corinthians já ganhou um título esse ano, mas é impossível você ganhar todas. Especialmente se você pensar lá na frente em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ano passado o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, teve força para chegar na Libertadores e no Brasileiro. Então é isso, faz parte, não vai ganhar sempre. A torcida precisa entender também que as circunstâncias não eram as melhores.
Aqui no Sport Center a gente promete, a gente cumpre. Vamos diretamente para o Biase, local da partida da vitória do Novo Horizontino por 1-0 com Lili Nascimento, que já está aguardando a coletiva de imprensa de Dorival Júnior. Lili, seja bem-vinda ao Sport Center. Quero saber o que só você viu diretamente do estádio in loco nessa eliminação do Corinthians. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Fala, João, um beijo pra você, pro Eugênio, a todos que estão acompanhando este Sport Center. Bom, eu tô olhando aqui a todo momento, porque daqui a pouquinho o Dorival deve chegar pra coletiva, né? A gente tá bem aqui na frente da mesa, é uma sala pequena, mas todos os jornalistas já estão aguardando aqui a chegada do Dorival. Até falar pra assessoria também, ficar à vontade se tiver que passar por aqui. Bom, foi uma festa grande, né, pro lado da torcida do Grêmio Novo Horizontino, depois que saiu o gol do Mike, então os torcedores incendiaram o estádio. É claro que a fiel torcida também não parou de cantar, não parou de acreditar, como nós vimos, né? O Dorival fez algumas substituições, foi para o tudo ou nada nessa reta final, mas o Corinthians não conseguiu o gol para pelo menos levar a partida para a decisão nos pênaltis, né? As penalidades máximas, então o Corinthians acaba eliminado do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino está na final, vai conhecer o outro finalista amanhã, depois da partida entre São Paulo e Palmeiras, mas o que eu te falo é que pro lado do torcedor corintiano, digamos que não há revolta, tá? Não há revolta, muito pelo contrário, o torcedor apoiando. É claro que tem a chateação pela eliminação, mas aí o torcedor entende, né, que o Corinthians vem de 2 últimos títulos e fica a chateação por ser eliminado do Campeonato Paulista, pelo torcedor ter acreditado, comparecido aqui ao estádio. O Corinthians, de fato, não conseguiu aí essa classificação tão esperada, né? Foi o último campeão paulista com o técnico Ramon Dias e agora acaba eliminado da competição nesta semifinal. Então o torcedor sai bem chateado aqui do estádio. Em contrapartida, eu pude ver uma festa gigantesca pro lado do Novo Horizontino. A gente estava na área da imprensa ali, nas cabines, e aí quando foi o apito final, muitos torcedores passaram, gritando, se abraçando, chorando. Afinal, né, depois de 36 anos, o Novo Horizontino volta a uma final de Campeonato Paulista, então de fato tem que ser comemorado, mas é aquela história, né? Enquanto uns riem, outros choram. Dessa vez a situação ficou ruim pro lado do Corinthians, que foi eliminado aí do Paulistão. João. Pois é, Lili, classificação com méritos desse Novo Horizontino, que faz uma campanha, a melhor campanha do Campeonato Paulista. Agora, Lili, se o Dorival chegar, a gente para, né? Permissão pro homem falar, mas eu quero te fazer uma perguntinha antes do treinador do Corinthians se adentrar aí ao recinto no estádio. Inclusive o assessor de imprensa ali, o Vinícius, tá falando com a Lili, passando alguma informação, assessor de imprensa do Corinthians, ela tá prestando atenção nele, prestando atenção em mim, vai dar um bug na cabeça da Lili. Deixa ela escutar. Tá falando. Quando ele terminar, você chama de novo. Eu ia perguntar pra Lili se ela tem alguma boa notícia pro torcedor após uma eliminação, questão do mercado, porque só se fala do Lingard, ou se ela tem uma má notícia a respeito da venda do André para o Milan. Já tá pronta ela. Dá pra falar, Lili, sobre mercado alvinegro? Bom, resumindo a questão aí do André, né? O André que foi substituído aí no final da segunda etapa, a apuração do André Hernando, Bruno Andrade, do Felipe Silva, é de que realmente o Milan fez uma proposta que o Corinthians está estudando, é uma proposta interessante, ainda não teve ali a certeza, a assinatura do Osmar Stabile, do presidente. O jovem jogador de apenas 19 anos precisaria dar um retorno técnico antes de dar um retorno financeiro, além de outras questões apontadas pelo treinador do Corinthians. Você está de acordo com o Dorival? Olha, eu entendo o Dorival. Eu entendo a irritação dele. Ele deu um tapa na mesa. Opa! Ele fez ameaça de Nunca deixar vimos o Dorival o assim. Corinthians. Exatamente. O que ele fez ali foi uma ameaça. Eu não vim aqui pra isso. Se não, eu peço Me boné. prometeram um time em condições de disputar títulos. E o caso específico, ele contou a história do André. Que ele viu o André jogando, ninguém conhecia o André na base, ele identificou qualidade no André, ele foi buscar esse jogador, colocou no time, ele entrou, joga bem, mostra futebol, e aí já vai sair? Quer dizer, não contrata, não faz investimento em jogadores de fora. Quando aparece um bom do clube que ele foi buscar, já quer ser vendido? Essa é a realidade do técnico que está ali. Eu preciso entender isso. O técnico, hoje ele foi para esse lado, tá? Ele não teve que responder tanto pela eliminação do Corinthians. Ele foi para o outro lado, ó. A coletiva dele foi muito em cima. Eu preciso de time, eu preciso de elenco. Mas por que ele precisa de elenco? Porque ele não quer
ter que ficar dando explicação semana a semana de resultados eventualmente ruins. Perfeito. Porque o resultado é cobrado dele, técnico. Então ele não tem que preocupar com os problemas que a diretoria tem. Só que, por outro lado, a diretoria tem muito problema. O Corinthians tem dívidas, o Corinthians tem dificuldade de investir. Outro dia apareceu aí transfer ban, essas situações, um monte de clube cobrando dívidas antigas, o salário do Memphis, que é altíssimo. Então a diretoria, e desde a chegada do Marcelo Paz... Inclusive, Marcelo Paz está falando então, agora. Vamos escutar. É importante ouvir o Marcelo Vamos Paz escutar Marcelo Paz também aqui nesse Sport Center. Bem, boa noite a todos e todas. Tem um tema que está palpitante aí no momento, né? A questão do André. E eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né? Dentro de um fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians. Porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano. Ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui. Se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né? Que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então, essa é a situação real, não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, me foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja em 2026 um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians. E fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode. Mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, na sequência dos jogos, na sequência de uma competição, desgaste físico. Então é uma decisão difícil de ser tomada. Mas os dados são esses, a realidade é essa. Não existe ainda a venda, existe uma proposta. Os números são esses, daí com detalhes, né, a condição total do André. Para ficar mais claro ainda, quando você avalia 24 e o Corinthians tem 70%, receberia 17%. E os outros 30% é do atleta. Aí ele se acertaria com o Milan sobre esses 30%. É uma questão dele com o próprio Milan. O Corinthians, nessa negociação, teria direito a esse valor. Se fosse esse valor e ainda tivesse que dar os 30% do André, o valor seria menor. Então tem toda uma questão aí que é importante a gente esclarecer para vocês, para que o torcedor como um todo, que está preocupado, né, entenda quais são os números dessa possível operação. Então, acho que busquei ser o mais claro possível, esclarecer para todos e não ter uma adesão tomada, e a adesão que o presidente Osmar tomar, estarei ao lado dele. Eu tenho certeza que será o melhor para o Corinthians, seja qual for, e espero que as pessoas também entendam.
qualquer decisão que for tomada, que sempre vai ser pensando no melhor para o clube. Ok? Então é isso por hoje. Agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, gente. Eugênio Leal, o Dorival deu um tapa na mesa, o Marcelo Paz pôs as cartas na mesa, foi transparente em relação ao André. Muito transparente. O Dorival foi transparente do que ele está pensando, do que ele está sentindo. O Marcelo foi transparente. São duas posições que são diferentes, porque as realidades que eles vivem nas suas funções são diferentes. Sim. O Marcelo tem que sanear o clube. O Dorival tem que dar resultado. Agora, elogios à transparência, mas a cobrança por unidade dentro do clube. É importante que eles estejam alinhados, que eles falem a mesma língua. Pessoal, a verdade é essa, né? Não dá pra romantizar uma derrota do Corinthians, como tem muita gente aí que eu tô vendo já romantizando, né? Eu acho que o Corinthians o Corinthians era favorito sim pra ganhar um jogo, era um time do interior, mas era o Novo Horizontino, o time fez a melhor campanha do campeonato. Dane-se, velho, o Corinthians é o maior campeão paulista da história do Campeonato Paulista, o Corinthians é gigantesco, mano, não tem essa. É time do interior, tem que ganhar, com todo respeito, fomos eliminados pelos caras, tá? Diga-se de passagem, mas o Corinthians tinha a obrigação de ganhar. E não vem com papo, é porque tava cansado. Cara, a temporada começou faz um mês e meio. É porque, né, a gente jogou até o ano passado. Cara, eu não enxergo dessa forma, tá? Sendo ainda, levando em consideração que o Corinthians poupou jogadores, tá? Contra o Cruzeiro, pra vir com força total. Poupou os jogadores contra o Atlético Paranaense pra ir pro jogo, né, contra a Portuguesa. Então o Corinthians ainda tem feito um rodízio pra poupar os caras. Então, assim, essa desculpa de cansaço físico pra mim não cola. Agora que o Corinthians precisa fortalecer mais o elenco para ter mais opções, para conseguir competir em alto nível, todas as competições, precisa. Aí eu concordo, mas não vem com essas desculpinhas. Mas é isso, pessoal. Você acha que eu tô exagerando? Você concorda em discordar de mim? Eu só queria muito ouvir sua opinião. Deixa aqui, prometo curtir o seu comentário, responder você. Deixa a sua indignação. O que você achou? Acha que aquela bola do jogo foi a do Garro mesmo, que ele furou, né? O Corinthians criou boas chances. E é uma bola que ele não fura, mano. E é um jogo decisivo, né? O Memphis fez a jogada ensaiada deu certo, o Garro veio por trás, se posicionou e furou a bola. Se o Garro acerta aquela bola, que geralmente ele acerta, ele guarda aquele gol, a história do jogo teria sido completamente diferente. Também, né, cara? Os caras acertaram um cruzamento perfeito, que nunca mais vão acertar na vida deles. O lateral deles acertou aquele chute lá, perfeito. Gol difícil, tá, mano? Difícil, porque o cara corre no time, no tempo perfeito, por trás da zaga dos caras e deixa a bola bater no pé dele, porque é muito difícil. Se ele dá um pouco de força, como muito atacante aí faz, a bola sobe. Então ele só deixou bater a bola no pé dele, a bola foi pro fundo da gaveta, indefensável pro Hugo Souza. E aí o Corinthians foi pro abafa, né? Colocou o Pedro Raul, colocou o Guinegão, tirou os 2 meses, que eu não concordei com isso também, com a substituição do Dorival. E aí matou o time de vez, ficou só bicão pra frente pra tentar um abafa e fazer escrever o mesmo capítulo que foi contra a Lusa, não foi essa vez, mas foi isso, pessoal. Bora trocar uma ideia nos comentários? Deixa sua indignação, sua opinião aí nos comentários pra gente poder conversar sobre isso, beleza? Prazer ter vocês até aqui, já estamos chegando a 4 mil inscritos, menos de 20 dias de canal. Se você puder e quiser se inscrever aqui, levamos o Corinthians muito a sério aqui nesse canal e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai, Corinthians!